Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está comigo aqui nesta aula maravilhosa, sejam todas muito bem-vindas. Inclusive, se tiver aluno da Escola de Fotografia Newborn, já coloca aqui nos comentários. Eu quero saber quem é que passou por aqui. E se você é a primeira vez numa aula aqui no meu canal, seja bem-vinda em dobro. Eu sou a Maria e eu te ensino a dominar o ensaio Newborn sem assistente e com total segurança. E olha só que legal, na aula de hoje você vai descobrir que você precisa de muito menos, infinitamente menos coisas para você ser uma fotógrafa newborn, para você dominar o ensaio newborn, para você ser reconhecido, você precisa de muito menos que você imagina. Então, fica aqui nessa aula até o final. Só que antes, dois recados muito rápidos. O primeiro deles, aqui embaixo tem o link para você, tem um botãozinho para você se inscrever no canal. Se inscreve e toca no sininho, porque toda vez que entrar uma aula nova ou quando eu estiver ao vivo, você é notificada. E depois que essa aula terminar, você vai lá no Instagram, que é @mariamusa, e você já vai me seguir lá. Tem conteúdo sobre fotografia newborn todos os dias da vida lá no meu Instagram. Mas agora você vai ficar aqui, tá? Não sai daqui. Bora que o tema de hoje tá muito massa, né? Você vai descobrir que você precisa de muito menos mesmo, para você trabalhar com a fotografia newborn. E aí, para quem é essa aula de hoje? Essa aula é para você, fotógrafa, que vive para comprar props. Compra sem fim. Essa aula é para você que ainda não domina o ensaio newborn e é para você que não tem reconhecimento do seu trabalho. Você faz a foto, mas você sabe que não tá rolando. A gente vai conversar sobre isso. É para você também que está entrando na fotografia newborn profissional. Né? Você que está fazendo transição de carreira, aí, você que já decidiu realmente trabalhar com isso, você que é fotógrafa, por exemplo, de gestante, que cansou de deixar dinheiro na mesa e vai investir no newborn, você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Para você, fotógrafa de parto, que de repente já atende ali o gestante, atende um parto e quer oferecer o newborn para a tua cliente, né? Fechar o ciclo ali para ela comprar tudo de você. Ou até mesmo que de repente está cansada com essa questão de horário aí e quer mudar, né? Mas quer se manter no nicho da fotografia de família. E essa aula também é para você que é fotógrafa de eventos e que está cansada de trabalhar e ganhar muito pouco, muita responsabilidade para muito pouco. Perde final de semana, perde à noite, perde sábado, perde feriado, perde domingo. Essa aula é para você, meninas. Fiquem aqui, tá? E para quem não é essa aula não é para você que está interessado em dicas para fazer as fotos newborn aí na sua casa, né? De repente vai chegar um bebezinho, um menino, uma menininha, né? Você é mãe, você é vó, e você está atrás de dica para você fazer essas fotos. Realmente essa aula não é para você. Assim como não é para você que é profissional do artesanato, que trabalha com bebê reborn, né? E está buscando dica aí de como é que melhora as tuas fotos. As fotos que você faz do seu trabalho. De verdade, real oficial. Saia dessa aula imediatamente. Por quê? Porque você vai perder tempo aqui. E eu tenho certeza absoluta que se você buscar aqui no YouTube, você vai achar vídeos muito mais legais e que vão te ajudar aí nessa jornada, nessa caminhada, certo? Aqui realmente é uma aula para profissionais, né? Dessa profissão incrível, dessa maravilha que é, né? Trabalhar com recém-nascidos. E uma coisa importante, por que você tem que entender isso, né? Por que você tem que aprender sobre isso hoje, né? O que tem de oportunidade escondido aqui para você e que eu vou te mostrar? Menina, primeira coisa, a gente tem que parar de normalizar essa questão da compra sem fim. É sério, real oficial, nada contra as nossas lojas de prop, né? Gosto de coisas de prop também, tem várias coisas bem legais, mas não é normal. Não é normal. Você vai ver que você consegue fazer mais com menos, tá? Uma outra coisa também, em relação a isso. Você consegue investir menos se você investir nas coisas corretas e ter resultado muito mais rápido, ter o lucro. Por quê? À medida que você para de gastar, de comprar compulsivamente as coisas, sobra o quê? Mais dinheiro para você, para sua vida, para o seu negócio,
para você investir em outras coisas, para você investir em conhecimento. Gente, conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você e só aumenta. Porque você aprende a fazer um negócio, você faz a primeira vez, você faz mais ou menos. Você faz da segunda vez, aí já deu uma melhoradinha. Depois você faz de novo, você já voou, você já está dominando aquilo. Então, vai sobrar mais recursos para você, ou se você quiser comprar outras coisas para tua casa, viajar, passear, enfim. Você que escolhe o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então, por isso que você tem que descobrir, por isso que você tem que realmente aprender sobre isso aqui hoje. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, seguinte, olha essas fotos que estão aqui na sua tela, por favor. Olha para todas elas, começa olhando nessa do lado da boquinha ali, vai olhando uma por uma e olha ali até o final. É um exercício que nós estamos fazendo aqui, é uma tarefa. Olhou? Olha só, esse é o Jairo, bebezinho que eu fiz o ensaio newborn dele. E eu quero que você observe uma coisa. Aqui a gente tem basicamente 3, 6, 9, 12, 15, tá? Mas tem inúmeras outras fotos desse ensaio, que aqui para ficar legível eu coloquei só 15, para você poder enxergar daí. Mas esse ensaio ele foi feito com um prop só. Um único prop. Isso já te mostra uma coisa, não é o acessório, não é o prop, é o conhecimento que você tem, é a técnica que você tem. É os macetes que você tem do dia a dia ali. E tem macete para tudo. Para posicionar, para luz, para ângulo, para enquadramento, para fazer render, para beber fácil, para beber difícil. Então, se a gente consegue fazer um ensaio inteiro com um prop, que tanto a gente consegue fazer? Muita coisa. Muita coisa. E é legal isso aqui, você vê, por quê? Porque, como eu disse no início, não tem como ficar normalizando essa questão de compra. Porque numa dessa, o que acontece? Gente, eu já comecei um dia, tá? Eu trabalho com isso aqui há 10 anos. Eu ensino desde 2019 e eu sei muito bem como é que é no começo, porque a gente se compara, a gente vê as pessoas comprando prop e acha que a gente tem que comprar também, a gente vê a loja lançando um negócio bonito, a gente gostou, acha que precisa, e aí eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder para você mesma. Você compra todas as roupas que tem na sua loja preferida de roupas? Tudo que você vê na Renner você compra? Tudo que você vê na Riachuelo você compra? Tudo que você vê na Zara você compra? Não! Então, por que você tem esse comportamento de tudo que você vê, você compra para fotografia? Cadê a mentalidade de fotógrafa empreendedora, dona de negócio, que trabalha para ganhar dinheiro, não para ficar deixando os fornecedores ricos? Nada contra os nossos fornecedores, de maneira alguma. Mas tem limites, né? Tem limites, tem bom senso, e aí a gente se culpa, né? Porque você não tem um monte de coisa, você vê as pessoas, você começa a achar assim, eu não estou vendendo porque eu não tenho o prop tal. A cliente não fechou comigo porque eu não tenho a roupinha tal. Eu não sei o que, porque eu não tenho toquinha. Eu não tenho reconhecimento, as pessoas não curtem minha foto, eu posto, minha foto fica flopada, ninguém fala nada. Eu não vou postar essa foto porque acho que a composição não ficou boa, eu preciso de mais coisa. Eu sei como que é o começo, a gente passa por isso. E aí você começa a se cobrar, duvida da sua capacidade, duvida de você mesma, acha que você não nasceu para isso, começa a se questionar, pronto, o caos está instaurado. Quando, na verdade, isso é um problema cultural que tem que acabar, não tem que ficar comprando o tempo todo. Quando você tem conhecimento, o conhecimento multiplica o que você tem. Anota isso. Quando você tem conhecimento, o conhecimento multiplica aquilo que você tem e é o que faz render muito das tuas fotos. Porque assim, para de pensar que precisa desse monte de coisa, você precisa das coisas certas. E na ordem correta. Porque acontece um problema. Às vezes, você pode ser uma pessoa que tem recursos agora. Você tem limite no cartão, você quer gastar, você quer comprar, você está disposta a comprar, e aí você vai e compra. Só que você pode cair no mesmo erro que eu caí lá no meu começo. Eu vou te mostrar aqui. Espera lá. Eu vou te mostrar, eu quero que você veja. Espera aí. Tá certinho. Quero que você veja. Espera aí que tá. Olha isso.
Olha de novo. Isso aqui é o dia que eu parei para olhar as coisas que eu tinha comprado e que eu me dei conta que eu comprei um monte de coisa errado. Comprei na cor errada, comprei na textura errada, comprei, além de comprar na cor errada, eu comprei o tom errado. Uma nota. Perdi uma nota com isso. Porque ficava nessa pilha de preciso comprar, preciso disso, preciso daquilo. O que eu tinha, eu não dominava, porque eu não tinha conhecimento. Então eu achava que eu tinha que toda hora ter uma coisa nova. Só que aí uma hora essa conta chega, porque o resultado não aparece. É desproporcional, tipo, você investe tempo, investe dinheiro, mas o resultado, o reconhecimento, a procura pelas tuas fotos, a venda de foto extra, ou vender mais ensaios não acompanha. Então, não precisa ficar com essa mentalidade, você não precisa de tudo isso. Do mesmo jeito que você viu que existe, vamos chamar assim poderia ser atalho, né? Ou de pulo gato, ou de estratégia, né? Técnica também pode ser chamado. Do mesmo jeito que existe conhecimento de campo de batalha, né? De bastidores, para você fazer mais com menos, em relação à prop, existe esses atalhos com tudo que você puder imaginar, com luz, com câmera, com edição, com um monte de coisas. E na compra dos acessórios também. Porque às vezes você está numa situação dessa de compra, ou pior, você começa a achar que a fotografia newborn é muito caro. Fotografia newborn é muito caro, é um nicho caro. Não é, se você souber trabalhar, não é, porque você cobra o valor justo. E eu vou falar um negócio para você agora. Em nome de Jesus, anota isso. Quando você está comprando os itens, né, aqui tem no meu estúdio. Quando você está comprando os itens para você trabalhar na fotografia newborn, meu amor, nesse minuto, você está escolhendo o perfil de cliente que você vai atender. Vira essa ficha. Você está escolhendo ali. E existem 3 perfis de clientes na fotografia newborn. Classificação de comportamento de compra, tá? 3 perfis. Bianca, Karina e Pamela. O melhor cliente que tem para trabalhar é Karina e Pamela. Que é o cliente que paga o preço certo, é o cliente que te recomenda, que compra foto extra, que compra álbum, nananana. Como se fosse é um perfil, né? E aí, esse cliente se conecta com uma determinada linguagem visual, com um determinado tipo de acervo. Estou querendo dizer, com um determinado item. Então, quando você compra, você tem que pensar isso, porque senão depois também, uma outra cagada. Você vai lá nos grupos de desapego do Facebook e começa a comprar. Menina, se não deu certo para aquela pessoa, por que vai dar certo para você? Se ela está saindo do mercado? Se o que chama atenção nas nossas fotos no começo é a composição. Os pais olham para a nossa composição, eles compram a nossa composição, a nossa estética, a nossa linguagem. Se não deu certo para ela, por que você vai comprar? Para, é errado. Não faz isso. Por mais que pareça legal, bacana e bonito, não faz isso. As chances de dar errado são muito grandes. Como é que eu sei? Olha esse vídeo aqui. Aqui tem coisa de loja, tem coisa de desapego, tem coisas que eu vi a pessoa anunciando e não sei o que, lá, e uma grana perdida aí. A gente ri agora, mas ri de nervoso, né? A minha vida era comprar props, se eu via alguém fotografando com determinado prop, eu corria para comprar. Se eu via alguém vestido, enrolado, bebê no app com roxo, eu achava bonito, queria comprar e ali eu me perdi. E então eu me vi cheia de dívidas, pagando acessórios, e era isso que eu vivia. Eu trabalhava para pagar os acessórios. Se a gente for ver, tem inúmeras fotógrafas hoje nessa situação aqui, nessa compra infinita.
Isso é ruim, por quê? Porque você gasta muito. E aí não é legal porque o retorno não acompanha. E na maioria das vezes, gente, infelizmente, a gente acaba comprando errado. Eu tenho uma teoria e eu sigo ela assim, à risca comigo, com as minhas alunas, filosofia de trabalho mesmo, mentalidade. Nós temos que ter resultado, não pode demorar. Não pode demorar. Na minha visão, não pode demorar. É claro que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem o seu horário disponível para estudar, enfim. Cada pessoa tem seu ritmo e a gente tem que respeitar isso. Mas o negócio não pode ser uma vida. Tem que ser mais rápido. Tem que ser mais simples. E é mais simples do que você imagina. E é mais fácil do que você imagina. E isso envolve também essa questão dos materiais de trabalho, das coisas que a gente tem, das coisas que a gente precisa ter. Faz sentido isso para você? Porque senão você fica nessa compra infinita que não dá certo. Ó depois. A gente consegue encher a agenda. E isso já começou a acontecer comigo, graças a Deus. Eu já tenho pedidos de orçamento. Antes eu cobrava muito barato pelo meu trabalho. Você viu? Tem que ter a mentalidade empreendedora. Mentalidade de dona de negócio. Mentalidade de quem realmente está fazendo isso aqui para trabalhar. A fotografia newborn é a melhor profissão da vida. Indiscutivelmente. É a melhor profissão da vida. É um tipo de fotografia que o ticket, né, o valor que você cobra, ele já é um valor mais alto do que outros tipos de fotografia. É um tipo de fotografia que as famílias, as mães, eles desejam, eles sonham com isso durante a gestação. As mães olham as fotos dos outros bebês, elas sonham com as fotos do bebê dela fazendo aquilo ali e elas sonham em ver o rostinho. Nossa, será que é meu bebê assim? Será que é meu bebê assado? Nossa, olha que lindo o rostinho desse bebê. É igual quando você compra um carro. Sei lá, você compra um carro vermelho. Você vai enxergar um monte de carro vermelho na rua. Porque o teu mindset tá voltado para isso, tua cabeça tá voltada para isso. É igual quando você está grávida de menina. Você só vê coisa de menina, carrinho de menina. É igual quando você está grávida de menino. Você só vê carrinho de menino. Entra no radar. E a mãe começa a olhar, ela começa a sonhar. E é uma fotografia que a decisão de compra acontece através do desejo. É um sonho, é um desejo, é diferente de uma necessidade. Eu tenho a necessidade de comprar óleo para fazer comida. Eu não sonho comprar o óleo, eu não fico desejando óleo, olhando o óleo. Eu tenho que comprar o óleo. A fotografia newborn não. Tem sonho, tem desejo, tem um mercado incrível, tem um monte de gente fazendo. Todo dia tem uma influencer, todo dia tem uma celebridade, uma artista, uma cantora fazendo o ensaio newborn dos seus bebês. Tá todo mundo vendo. Porque está todo mundo no Instagram. E aí, isso gera desejo para consumo. É um mercado incrível e faltam profissionais capacitadas. Só que tudo isso casa com essa questão da compra e da escolha do cliente que você vai atender. Do perfil de cliente que você vai atender. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, muita gente ignora. Quando você escolhe os itens, você está escolhendo o perfil de cliente. E aí eu quero te mostrar uma coisa muito interessante. Olha essa imagem aqui. Essa bebê, essa boneca, ela chama Ana Catarina. Ela veio fazer o ensaio newborn dela aqui. E eu até já falei dela numa outra aula, assim, eu sou apaixonada por ela, por esse ensaio, por essa família, é muito massa, assim. E ela já estava uma menininha grandinha, tá uma boneca. Muito bem, ela veio fazer o ensaio newborn dela aqui. E aí a mãe veio para fazer as fotos, o pai, médico, estava acho que em plantão, não podia vir. Veio a mãe e a avó materna. E aí elas chegaram, já conhecia a mãe, não sei o que, nananana, daí a pouco conhecia a avó naquele dia. E aí o bebê, durante o ensaio newborn, ele tem as pausas para mamar, né? Que é normal. Então, enquanto ela estava mamando, eu estava papeando ali, batendo papo com a avó. Eu descobri que a avó era boleira. Só que ela não era uma boleira comum. Ela era uma cake designer. Tipo assim, cake designer é o suprassumo, né? É a pessoa que tem o domínio técnico
da fotografia, domínio técnico da parte estrutural e da parte artística. E ali eu comecei a olhar o Instagram dela, ali já zerou o jogo para mim. Por quê? Porque eu fiquei apaixonada pela estética e fiquei, assim, encantada com o trabalho dela, com as coisas que estava conversando. Dali em diante, o nome dela é Edna, ela se tornou a minha parceira de negócios, porque nunca mais indiquei outro fornecedor de bolo para Smash the Cake, por exemplo. Na minha casa, nas festas da minha casa, também é a Edna que faz. Esse aqui é aniversário de 5 anos dos meus gatos. E esse bolo foi ela que fez. Ela tem um trabalho lindo, um trabalho incrível. Só que eu quero te falar uma coisa. Conversando com ela, um dia desse, que eu sempre estou comprando dela, eu contei o caso de uma menininha que veio fazer o ensaio Smash the Cake aqui no estúdio. E a mãe não comprou o bolo da Edna, comprou de outro lugar. Aí a menininha foi brincar com o bolo parecia um pau de duro, para começar a conversa. A menininha, a hora que foi brincar, começou ali a pegar o bolo, e parecia uma água. Ele desmanchou, ele não era um bolo tátil, né, para a criança brincar. E a hora que a menina levou esse pedaço de bolo na boca, deu ânsia de vômito. Resumo da ópera, o bolo foi uma tragédia, mas porque não era o bolo da Edna. O bolo da Edna é outro nível. E eu contei isso para ela. E aí ela falou para mim assim, Maria, você sabe o que acontece quando isso acontece, né, e tal, com o bolo de Smash the Cake? Você faz a base dele de uma forma, como se o bolo ele é molhadinho, né? Então a parte de baixo você basicamente trabalha ele com mentalidade de uma estrutura mais durinho, mais sequinho, e à medida que esse bolo vai subindo, você vai trabalhando níveis diferentes de hidratação, vamos dizer assim, da massa. Tipo, se aqui vai um pouquinho, aqui vai menos, e ela vai trabalhando isso. Por isso que o bolo da mulher, quando vem aqui, a criança brinca, as fotos rende, fica lindo, fica maravilhoso. Eu fiquei encantada na hora que eu descobri isso. Beleza, o que eu tô te falando aqui? Que existe técnica por trás de um resultado bacana. E na hora que você está comprando os teus materiais de trabalho, para você ser fotógrafo newborn, existe também um negócio que se chama lista. É errado você ver uma outra pessoa usando e você comprar, porque os props, eles são medidos de acordo com o nível de aproveitamento. Tipo, você pega poltroninha. Poltroninha é um prop incrível, fofo, lindo, fica bonita a foto, mas rende muito pouco variação. E é um posicionamento que ele leva mais tempo. E aí você investe muito tempo no teu ensaio, por exemplo, uma poltroninha para fazer 1, 2 variações, 3, e a mãe comprar uma foto. Entende? Então, lembra que o resultado tem que vir antes, tem que vir rápido, não pode demorar para ter resultado? Isso está diretamente, intimamente ligado à questão da compra. Então, quando você vê outras fotógrafas terem, mostrar as coisas que compraram, fique feliz por ela, pela conquista dela, pelo trabalho dela, mas saiba que cada pessoa está num estágio diferente da jornada e que você tem que pensar que isso aqui é o melhor trabalho da vida, mas você tem que pensar também que isso daqui é negócio. E se você investir certo, se você fizer as coisas na ordem correta, do jeito certo, você tem resultado muito rápido. Você tem resultado muito rápido se você fizer o que tem que ser feito, entendeu? Então, já entendeu isso. E aí eu vou te dar uma dica de um erro assim que muita gente comete, tá? Muita gente erra bastante coisa em compra, mas um erro que eu vejo assim, direto e reto, o tamanho da gamela. A gamela, ela é a gente coloca ela por baixo do puff e a gente usa ela como se fosse, abre aspas, molde, fecha aspas, molde, onde a gente manipula o bebê. Coloca na pose da bundinha, a perninha fica aqui, a cabeça fica aqui. Aí coloca na pose do bracinho, sabe? Ela é um limite mesmo da onde você manipula o bebê. E aí, se você compra o tamanho errado, o bebê entra lá dentro, você não consegue chegar no posicionamento. Se você compra um valor muito pequeno, o bebê salta para cima e aí acabou também o posicionamento. Então você compre do tamanho certo. Compre a gamela com 30 centímetros de diâmetro.
Aquela voltinha ali, ó, da parte de dentro, tem que ter 30 centímetros. Se você não errar nisso, se você não errar nessa compra, já é meio caminho andado. Por quê? Porque depois você aprende a técnica, com a ferramenta de trabalho correta, você deslancha. Não podemos esquecer dos posicionadores, né? Não dá para esquecer deles, mas outra hora eu faço uma aula só sobre posicionador. Beleza? Dito isso, anotou? Você viu bastante coisa hoje, né? A gente viu bastante coisa nessa aula aqui, ó. Vamos fazer um resumo rapidão, ó. Você viu a questão de que não precisa ter muita coisa, que você consegue. Eu dei um exemplo aqui, né, de um dos ensaios onde foi usado um prop só e foi feito um ensaio completo, tem muito mais foto aqui. Então você já sabe que existe macete, que existe atalho para muitas coisas na fotografia newborn. Tem gente que chama de técnica, a gente chama de atalho, né, de realmente conhecimento. Você viu também que a questão da compra, né, não vai comprar de desapego, não vai comprar de forma aleatória, não faz isso, cara. Não faz isso porque se você tem retorno mais rápido, você se motiva muito mais. Você viu o caso aí dessa fotógrafa que comprava e graças a Deus se libertou disso, tem um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso, uma querida. Você viu o caso, né, dessa bebezinha aqui, onde você descobriu que para tudo tem técnica, parece que não. Quando que a gente ia imaginar que esse bolo tinha essa bendita dessa técnica? Por que o dela dá certo e os outros não dá? Então, a mentalidade que você tem que ter é, cara, não é aleatório. Tem conhecimento por trás. O resultado que acontece não é um resultado, não é sorte, é método, é técnica, entendeu? Toda vez e eu trouxe esse bolo aqui, que é uma coisa completamente aleatória a recém-nascido, para você não esquecer da carinha da Lidiane aqui, ó. O primeiro aqui é a Gandhi Neuza, ó. Esse daqui é o Gary, esse daqui é o Rei Gelado, essa daqui é a Lidiane, esse aqui é o Batman. Para você não esquecer disso. Você vai lembrar desses gatinhos fofinhos aqui e fala, putz, tem uma técnica para o bolo funcionar no Smash, imagina para o newborn. Simples assim. E óbvio, né, gente, tem um caminho muito mais fácil, muito mais simples e muito mais rápido. Não é para demorar e nem pode demorar. Beleza? E não esquece, tá? O tamanho da gamela, quando você for comprar, anota, é 30 centímetros o diâmetro, beleza? Dito isso, aqui embaixo também tem o link do meu grupo do WhatsApp. Entra lá, tá? Entra, porque quando tem aula ao vivo, às vezes as aulas que tem durante a semana, às vezes não, né? Eu sempre mando o link ali para você poder assistir, para você poder não perder nada. Quando tem evento também, eu mando o convite lá, fica mais fácil de você estar antenada aí, certo? Um beijo, fica bem, fica com Deus e até a próxima aula.